Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. Nesse momento, o nosso paizinho quer falar comigo e com você em 2 Reis 6, versículos 15, a parte B do versículo 17. E a palavra de Deus diz assim: Ai, meu Senhor, que faremos? Ai, meu Senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glórias a Deus, que o papai vem falar comigo e com você. Que neste momento estejamos preocupados, achando que estamos desprotegidos, que estamos num beco sem saída. Talvez neste momento a gente esteja dizendo da mesma forma: ai meu Deus, ai meu Senhor, o que eu vou fazer, o que faremos, o que nós vamos fazer dentro dessa situação? Pai, não tem saída. Talvez você esteja exatamente assim como aquele moço, né? Geazi estava naquele momento. Ele olhou para a situação e ele se desesperou. Talvez você tenha olhado para a sua situação e se desesperado. Talvez você tenha olhado para tudo que está acontecendo e se desesperado. Mas, meu amado e minha amada, aqui Eliseu responde para ele: Não temas, porque mais são os que estão conosco que os que estão com eles. Então não temas dentro dessa situação. O poderoso, o grande eu sou, o Deus conosco, o Pai da eternidade, o Criador dos céus e da terra, aquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar todos nós, aquele que não poupou seu Filho, Ele está com você. Ele não te deixa só, Ele está com você dentro dessa situação. E nesse momento o Senhor abre os teus olhos como abriu os olhos do moço, para você ver que maior é o que está com você, que a proteção que você tem vem de Deus e não de coisas e pessoas. É o papai que te cuida, que te guarda, né? Talvez neste momento você esteja abalado com alguma notícia. Talvez você esteja abalado dentro da situação. Talvez você esteja sem chão, sem meios de caminhar, sem saber o que fazer. Mas o papai está falando com você. O papai está falando para você: olha, a situação está assim. Você não está vendo errado, ela está assim mesmo. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Eu estou com você todos os dias ou não? Você já não passou por várias coisas e eu não estava com você? Eu estou com você agora, conte comigo, eu estou aí juntinho de você. Abra teus olhos, para de olhar a circunstância que você está enfrentando e olha para mim que estou enfrentando a situação para você. Não fica impressionado, nem impressionada, nem temeroso, nem temerosa com a situação não. Está tudo no controle das minhas mãos. O que você pode fazer? Você não falou que não tem saída, você não pode fazer nada? Então, se você não pode, eu posso. Se você não faz, eu faço, porque eu posso todas as coisas. Não se esqueça. Não se esqueça que é agora, é dentro dessa situação que você pode exercitar a tua fé. E isso vai me agradar. Porque você exercitando a tua fé, você colocando ela em prática, você está mostrando que confia em mim, que crê em mim, que descansa em mim. Então descansa, eu sou teu Deus, eu falo com você. Meu amado e minha amada, nós precisamos entender que as coisas espirituais são mais reais do que aquelas que a gente vê e sente, sabia? Porque aquilo que a gente vê é passageiro, aquilo que a gente sente é momentâneo. Mas as coisas espirituais, elas são reais e eternas. Nós precisamos treinar os nossos olhos para ver todas essas coisas com os olhos da fé, queridos. Porque assim a gente crê na palavra de Deus, que ela é real, e somos fortalecidos nela.
Isso nos livrará e nos dará uma direção. Fortaleça a tua fé agora. Sabe, não deixa a desesperança, o desânimo, a tristeza tomar conta de você, não. Não permita que esse desespero venha e te leve, sabe, a dizer: o que eu faço? Ai, ficar em desespero, não tem saída, o que faremos? Não perca a visão que Deus te deu. Não deixa a circunstância cegar você, cegar a tua fé, a tua certeza, a tua convicção de que Deus é contigo, que o milagre chegou, que Ele está com você aí já, Ele já mudou teu cativeiro. Sabe, meu amado e minha amada, sabe, cultive esse lado, sabe, maravilhoso, espiritual. Isso vai te sobrecarregar tuas baterias, vai te fazer crer, sabe? E não vai deixar que você olhe o abismo, que você olhe com desesperança, que você olhe com tristeza a circunstância, mas que você olhe para essa circunstância, mas lembre que você tem um Deus maior que a circunstância. Então olhe agora, para agora, pode olhar a situação, mas olhe pelos olhos da fé e veja como você está protegido, que você está no esconderijo do Altíssimo, que existe um Deus que está cuidando de você. E este é o segredo, sabe? Esse Deus que cuida de nós e que Ele mesmo derrota todos os nossos inimigos. Muitas das vezes nós estamos dentro de uma situação, queridos, dessa forma, igual estava lá o rapaz, lá o Geazi, lá com Eliseu. E talvez nesse momento a gente esteja fazendo essa mesma pergunta: Senhor, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, o que eu faço? Quantas vezes a gente fala isso? Eu mesma, quantas vezes hoje no decorrer do dia eu falei isso, falei: Senhor, o que eu vou fazer, papai? Papai, o que faremos, Senhor? Aí eu lembrava: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece, mas a situação estava tomando uma dimensão grande, e aí a situação vai tomando aquela dimensão e aquilo vai te sufocando, então você tem que tirar os olhos da situação e olhar para Jesus. Aí quando você olha para Jesus, e não naturalmente para a circunstância, sabe, que você está enfrentando, olhando para ela e vendo tão grande ela está ficando, não, olha ela com naturalidade. Não fica impressionado, não fica impressionado, não fica com medo, sabe? Porque Deus está conosco e Ele está nos dando a oportunidade de colocar a nossa fé em prática. Então pratique a sua fé agora, sabe? Aqui a gente vê um ajudante, né? De Eliseu, do profeta, o Geazi, desesperado. Mas nós vemos um homem que já estava enraizado lá em Cristo, na palavra, um homem que já tinha experimentado Deus, não se abalar com a notícia. Ele não se abalou, não. Para ele continuou crendo, confiando, ele sabia que tinha um Deus que iria livrar. Ele tinha certeza do livramento do Senhor. Então vamos aprender, vamos ser como Eliseu, vamos confiar, sabe, no livramento que Deus já fez, já deu por nós. Não vamos ficar desesperados como Geazi. Nós não somos mais aprendizes, queridos. Nós já temos aprendido tanto, Deus tem falado conosco tanto. Ou será que Deus tem falado e a gente não tem ouvido? Está tocando uma música e nós estamos dançando outra coisa? Será que nós não estamos sendo como crianças imaturas? Porque Deus tem falado conosco, né? E ali Eliseu, ele vai e ora pelo rapaz para que abra os olhos dele. Neste momento, o Senhor está abrindo os nossos olhos para a gente ver. Ele está pedindo que os nossos olhos sejam abertos para que a gente enxergue o que um monte de dúvida, o que um monte de medo, de incerteza, de insegurança, de tanta coisa, está atrapalhando a gente ver. Sabe por quê? Aquele monte ali, ele estava cheio de carros de guerra, né, de cavaleiros. Mas eles também tinham uma proteção de carros de fogo e de cavalos que protegiam eles e guerreavam por eles. E Deus está falando isso para você. Além de você estar protegido, além de você estar guardado em mim, eu estou pelejando para você, por você. Eu estou guardando você. Sabe, existem carros e existem cavalos e carros de fogo protegendo a nós neste momento. Então descanse neste amor. Todos os nossos inimigos vão ser derrotados. Confia no Senhor. Deus maravilhoso, Paizinho querido,
Nós estamos aqui na tua presença, papai, eu e essa multidão. Papai, no meio de toda essa situação, dessa confusão, desse medo, desse desespero, papai, porque muitos de nós estão passando por isso, estamos gritando, Senhor, o que é que nós fazemos? Papai, para onde iremos? Como resolveremos? O que faremos agora, Senhor? O Senhor está falando com cada um de nós, o Senhor está nos mostrando, o Senhor está nos instruindo, o Senhor está abrindo os caminhos, o Senhor está solucionando, provendo, abastecendo, e nós só temos te agradecer. Pai, não permita que a gente fique estagnado diante dos problemas, que eles nos mantenham dessa forma, mas que a gente seja, papai, pessoas adultas, papai, encare os problemas, sim, como adultos, sabendo que o Senhor está no controle, já está resolvendo, que tudo tem solução, porque está nas tuas mãos e que nós não estamos só. Papai, nós sabemos que o Senhor está conosco, nós temos essa convicção no nosso coração. E o nosso Espírito, ó Pai, que está em nós, que é o Espírito Santo de Deus, que está em nós, é mais do que suficiente, porque é Ele que nos dá essa garantia, Ele que nos dá essa certeza, Ele que nos enche dessa paz, dessa segurança, é Ele que nos ajuda a resistir em qualquer investida do inferno. Então nós descansamos na Tua palavra, descansamos no Teu amor, entramos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra das asas do Senhor, enxergando, papai, eu e essa multidão enxergando pela Tua ótica e vendo, papai, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, pois nós cremos, papai, que esta é a nossa condição de mais que vencedores, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus.